Hoje vamos meditar sobre uma passagem muito rica e desafiadora da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 9 a 21. Nesta parte, Paulo nos ensina sobre o amor verdadeiro e como devemos viver em harmonia uns com os outros, baseando nossas ações nos princípios que Deus estabeleceu para nós. Este trecho fala profundamente sobre como devemos lidar com as pessoas ao nosso redor, sejam elas amigas ou até mesmo inimigas. Essa passagem bíblica diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este trecho está inserido no contexto da carta de Paulo aos Romanos, onde ele aborda aspectos práticos da vida cristã. Nos primeiros capítulos da carta, Paulo explica o plano da salvação e como todos somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ao chegar no capítulo 12, ele faz uma transição para a prática dessa fé, mostrando como os cristãos devem viver em resposta à misericórdia de Deus. No versículo 9, Paulo começa falando sobre o amor, que deve ser sem hipocrisia, ou seja, verdadeiro e genuíno. Isso significa que não basta apenas falar sobre amor ou agir de forma bondosa superficialmente, mas devemos amar de fato, com sinceridade, desejando o bem dos outros. Esse amor é contrastado com a aversão ao mal. Devemos odiar o mal e nos apegar ao bem, o que mostra uma postura ativa na luta contra aquilo que é contrário à vontade de Deus. A partir daí, ele nos convida a amar uns aos outros com amor fraternal, como uma família espiritual, honrando e preferindo o próximo. Paulo nos orienta também a sermos diligentes e fervorosos no espírito, ou seja, a não sermos preguiçosos no servir ao Senhor, mas a fazê-lo com entusiasmo e zelo, a alegria na esperança, a paciência nas tribulações e a perseverança na oração são qualidades que ele nos incentiva a cultivar, mostrando que mesmo em meio às dificuldades, o cristão deve manter a fé e a confiança em Deus. Paulo também destaca a importância de socorrer os irmãos nas suas necessidades, praticar a hospitalidade e abençoar aqueles que nos perseguem. Isso reflete o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, onde ele diz para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Essa atitude de abençoar e não amaldiçoar é um reflexo do caráter de Cristo em nós, que nos chama a viver de forma diferente do mundo. Além disso, Paulo nos exorta a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram, demonstrando empatia e sensibilidade para com os sentimentos dos outros. A unidade e a humildade também são ressaltadas, pois ele nos alerta a não sermos arrogantes, mas a nos associarmos com os humildes, sempre com uma postura de aprendizado e sabedoria que vem de Deus, e não de nossa própria capacidade.
Ele nos adverte contra o desejo de vingança, citando que a vingança pertence ao Senhor, que é justo e retribuirá a cada um conforme suas obras. Nossa tarefa, como cristãos, é tratar bem os nossos inimigos, sendo bondosos com eles, o que, segundo Paulo, amontoa brasas de fogo sobre a cabeça deles. Isso não significa que estamos provocando mal, mas que nossos atos bondosos podem trazer a consciência do erro e o arrependimento ao inimigo. Por fim, Paulo encerra essa passagem com um mandamento crucial: não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Este é um princípio fundamental da vida cristã, que nos chama a sermos luz em um mundo cheio de escuridão, respondendo ao mal com atitudes de amor e bondade, transformando a situação pela graça de Deus. Essa mensagem de Romanos é um chamado profundo à prática do amor cristão em todas as suas formas. Paulo descreve uma série de atitudes que são o reflexo do amor genuíno que Cristo demonstrou por nós e que devemos, como seus seguidores, manifestar em nossa vida cotidiana. Viver dessa forma exige, antes de tudo, uma renovação interior, uma transformação profunda do coração, que só é possível pelo poder do Espírito Santo agindo em nós. O amor, sem hipocrisia, é aquele que não se limita às aparências. Muitos podem fingir amar, mas o verdadeiro amor, segundo Deus, é aquele que vai além das palavras e gestos vazios. É um amor sacrificial, que coloca o bem do próximo acima de nossas próprias vontades e desejos. Esse tipo de amor requer humildade, empatia e compaixão, virtudes que Paulo exalta nesta passagem. Paulo nos lembra que a justiça pertence ao Senhor. Quando somos feridos ou injustiçados, a tendência humana é buscar vingança, mas o apóstolo nos exorta a confiar na justiça divina. Não devemos retribuir mal com mal, mas sim com o bem. Isso não só traz glória a Deus, mas também transforma nossa relação com os outros, nos libertando da amargura e do ressentimento. A generosidade e a hospitalidade também são marcas do verdadeiro seguidor de Cristo. Muitas vezes, a fé se manifesta de maneira prática, ajudando aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os mais necessitados. Abençoar os que nos perseguem é um reflexo da graça divina que recebemos, pois Deus abençoa a todos, mesmo aqueles que se opõem a Ele. Viver em harmonia e paz com todos é um desafio, especialmente em um mundo marcado por divisões, ódio e violência. Porém, Paulo nos exorta a buscar a paz, a ser aqueles que promovem reconciliação e unidade, sempre que possível. Isso não significa que devemos aceitar o mal ou a injustiça, mas que devemos responder a essas situações com o amor e a verdade de Deus. Essa passagem nos chama a viver de uma maneira que contraria a lógica do mundo. Paulo nos lembra que não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas que devemos vencer o mal com o bem, refletindo o amor de Cristo em cada aspecto de nossas vidas. Ao seguir essas orientações, nós não apenas mostramos nossa fé, mas também nos tornamos instrumentos de transformação nas mãos de Deus. O amor verdadeiro é prático, generoso e sacrificial. Ele nos chama a abrir mão de nossas vontades, de nossos direitos e até mesmo de nosso orgulho, para que possamos viver como servos uns dos outros, em humildade e paz. Viver essa mensagem é um desafio diário, mas é também a maneira como Deus nos chama a sermos luz e sal neste mundo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos mostrar, através da Tua palavra, como viver o verdadeiro amor. Ajuda-nos a rejeitar todo tipo de hipocrisia e a praticar o bem em nossas vidas. Ensina-nos a ser pacientes nas tribulações e perseverantes na oração, confiando sempre em Ti. Fortalece-nos para abençoar aqueles que nos perseguem e nos faz refletir a Tua bondade
em todas as circunstâncias. Dá-nos um coração generoso, disposto a servir e a acolher nossos irmãos com hospitalidade. Que possamos viver em paz com todos, rejeitando a vingança e confiando em Tua justiça. E, acima de tudo, ensina-nos a vencer o mal com o bem, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.